Agora, não sei o que eu faço, das 2, 3, que normalmente a gente fala das 2, 1, né. Não sei se eu choro, não sei se eu prego, porque, né, depois desse incentivo todo dá vontade de pregar, né, não dá vontade de palestrar. Mas eu vou ter que palestrar primeiro. Vocês têm paciência? Vamos ter paciência? Depois a gente traz a palavra, mas eu vou te dizer uma coisa antes da gente começar. Eu poderia trazer aqui muitas coisas e muitas ferramentas, pensei em trazer atividades, mas, como a Michela disse, nós não precisamos fazer essa escolha entre ser empreendedora e ser ministra do Evangelho. Sempre que eu vou fazer uma palestra ou sempre que eu vou atender uma cliente, qualquer coisa que eu faça, eu sempre oro antes e sempre me pergunto e pergunto para Deus o que é que Ele quer tratar naquele local, com aquelas mulheres, naquele ambiente. Então, talvez hoje você também vá ouvir e entender um pouco sobre imagem pessoal com uma ótica diferente. Por quê? Porque você pode acessar esse conteúdo em muitos lugares, inclusive de forma gratuita. Você nem precisa me pagar para saber algumas coisas sobre imagem pessoal. A gente encontra muito conteúdo hoje no YouTube, no Pinterest, no Google, de ferramentas mesmo, práticas que você pode aplicar na sua imagem. Agora, o que ninguém te conta é como você faz isso da maneira correta. Muitas consultoras, e eu falo isso sem medo nenhum, porque eu conheço, tratam apenas do exterior, da imagem que você quer comunicar e representar aquilo que você deseja. Só que se você não fizer isso da maneira correta, e principalmente nós que somos cristãs, a gente vai se amoldar ao mundo em relação à nossa imagem. E quando Deus me chamou para fazer o que eu faço, foi justamente para ir contra essa manada. Para ir contra o sistema e o molde do mundo, porque é isso que a palavra diz, que a gente tem que renovar a nossa mente e a gente não pode se amoldar ao sistema deste século. Então, tratando de imagem, tratando de comportamento, a gente precisa também. Tá bom, tá ok. A gente precisa também representar o reino. Então, quando eu fui chamada para falar sobre isso, eu fui chamada para falar exatamente da forma como eu vou trazer para vocês. E é interessante porque essa palestra que eu fiz aqui para vocês, eu não fiz exclusivamente para este lugar. Essa é uma palestra que eu dou em outros lugares. O meu público sendo cristão ou não. As minhas espectadoras, ouvintes, acreditando em Deus ou não. Inclusive, eu encontro muitas delas que seguem outros tipos de religião. Mas a verdade que eu tenho dentro de mim, ela é maior do que tudo isso. Então, eu não vou ensinar algo que eu não acredito. E é isso que tem feito a diferença na vida das mulheres. Sabe por quê? Porque elas não se enxergam dessa maneira. Elas não se enxergam segundo a visão de Deus. E a gente precisa representar isso na nossa imagem também. Como é que Deus me enxerga? Como é que Deus me vê? E é dessa forma que eu também comunico em relação à minha imagem. Então, hoje a gente vai ver algumas ferramentas sim, mas a gente vai trazer uma base sólida para você fazer a coisa do jeito certo. Amém? E é assim mesmo, eu palestro dando amém, eu palestro dando glória a Deus. Não é só dentro da igreja. Sabe por quê? A gente precisa, por muito tempo, vocês vão conhecer um pouquinho aqui, eu não sei se vai dar para falar tudo, mas por muito tempo eu tive muito medo, muita vergonha, muita insegurança de ser quem eu sou. E quando eu descobri que eu poderia ser exatamente quem eu sou, isso trouxe liberdade para mim. Eu sou livre hoje em fazer o que eu faço. Então, eu não me escondo mais. E eu não escondo mais as minhas crenças, a minha fé, o meu Deus. Eu não escondo aquilo que transformou a minha vida. E você, como empreendedora, também não pode esconder. Não é nem que você precisa, é que você não deve mesmo. Porque se você esconder, você está fazendo a coisa errada. Jesus vai cobrar isso de você. Então, você não pode ser 2 pessoas, 3 pessoas. Né? Você precisa ser a mesma pessoa, a pessoa que Deus te criou, em todos os ambientes em que você circula. No seu trabalho, na sua empresa, na sua igreja, na sua casa. Você precisa ser a mesma pessoa. E quando a gente fala de consultoria de imagem, a gente também está falando sobre isso. Eu vou me apresentar e eu falo rápido, então você tem que ter paciência comigo. Para a gente começar. Primeiro, eu queria agradecer. Vou chorar. Trouxe lenço. Eu sempre choro, gente. Eu preciso chorar para poder me acalmar.
Mas eu queria agradecer a Michela. A Michela falou que coloca a mão no fogo por nós. E eu também coloco a minha por ela. Porque eu conheço o coração, não só de ver a Michela e de ter participado também um pouquinho, né, juntas ali num primeiro momento na igreja, mas muito mais do que isso, percepções por dentro, né, porque o Espírito testifica a respeito das pessoas, né. E quando eu vi a Michela pela primeira vez e a conheci um pouquinho, eu soube que era uma pessoa que eu poderia confiar. E no meu contexto, né, passado, eu tinha poucas pessoas em quem eu podia confiar ou que eu me sentisse segura para isso. E a Michela era uma dessas pessoas em quem eu podia confiar, o meu marido também. E eu honro essa casa, e eu honro esse altar, e eu sei que ele é santo. E hoje eu estou aqui embaixo de muito temor para fazer a coisa certa, do jeito certo, porque eu te honro, honro o pastor Felipe. E eu quero te servir hoje, porque você me serviu de muitas maneiras e fez muita diferença na minha vida. E se eu estou aqui hoje palestrando para vocês e ministrando para vocês, é porque a Michela acreditou em mim lá atrás, quando nem eu mesma acreditava no potencial que eu tinha. Então eu honro muito essa casa, eu honro muito vocês, e eu quero realmente que vocês saiam daqui transformadas. O pouquinho que eu trouxer aqui do meu conhecimento que possa ser exponencial na vida de vocês, que vocês possam multiplicar essa informação e realmente ser prático na vida de vocês. Amém? Então, muito obrigada, Mi. Vamos lá? Então, quem que eu sou? Eu sou Isa Ribeiro, né? Muitas pessoas aqui não me conhecem. Eu sou CEO do Empreenda Sua Imagem. Eu coloco CEO porque é chique, né? Michel falou, cabe dentro de uma caixa, minha empresa cabe dentro de uma caixa também. Mas eu sou CEO do Empreenda Sua Imagem, junto com o Fernando, meu marido que está aqui hoje. E eu sou estrategista em imagem e marca pessoal. Então, hoje eu ajudo mulheres a se posicionarem, a realmente comunicar aquilo que elas são e aquilo que elas desejam. E quando a gente fala sobre posicionamento, a gente não está falando só sobre imagem, a gente está falando sobre posicionamento de vida. Não tem como você se posicionar sem você saber quem você é. Quando você se posiciona com tudo aquilo que você é. E hoje, o meu propósito é resgatar a identidade, essência e propósito, porque eu acredito que essa é a base fundamental para a gente gerar qualquer tipo de transformação. Então, quando eu passei por esse processo de resgate da minha identidade, é que eu entendi que eu poderia transformar a vida de outras mulheres. E é isso que eu vou conversar um pouquinho hoje aqui com vocês, relacionando com a imagem pessoal. Então, para a gente começar, a gente precisa entender aqui um pouquinho o que é a imagem pessoal. Porque, às vezes, são tantas coisas, a gente ouve tantas coisas e a gente não consegue definir o que é imagem pessoal. E a gente só consegue falar sobre imagem pessoal... Opa! Acho que ele está aqui. Se a gente falar de autoimagem, às vezes, a gente acha que imagem pessoal é sobre estilo, é sobre biotipo, é sobre moda, e é também. Né? Imagem pessoal também é sobre essas coisas. É como a gente consegue representar em elementos. Mas eu gosto de falar que não é tudo e nem é o início. Porque se fosse tudo, e se a base da construção da imagem fosse a partir desses elementos, seria muito fácil. A gente conseguiria fazer isso de maneira muito fácil. Mas é um pouquinho mais profundo. A gente precisa entender que imagem pessoal, primeiro, nasce dentro da gente. Por quê? A gente precisa falar sobre autoimagem. Então, eu não consigo externalizar uma imagem sem que eu tenha visto ela primeiro aqui dentro. Então, a imagem que eu tenho dentro de mim é a imagem que eu externalizo. E aí é que está a diferença. Porque se eu não me reconheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei a imagem que está impressa dentro de mim, como é que eu externalizo isso? E é por isso que muitas mulheres têm dificuldade de se arrumar, de se sentir bonita, de fazer escolhas, de olhar para dentro do guarda-roupa e separar aquilo que veste melhor o seu biotipo e veste melhor a sua essência. Porque a imagem por dentro, ela ainda não aconteceu.
É uma confusão, é um emaranhado de gatos. E aí você fala assim, eu não sei quem sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei o meu estilo, eu não me reconheço. Quem é assim? Eu já vivi assim. Eu não conseguia colocar para fora aquilo que eu queria. Mas se nem eu sabia o que eu queria, como é que eu ia colocar isso para fora? Como é que eu ia transmitir isso em imagem se a minha cabeça, o meu coração também estava em embaraço? A gente não consegue. Aí sabe o que acontece? O que a gente faz? Eu falo isso porque é estudo de caso, eu recebo essas mulheres no escritório. A gente começa a moldar outras pessoas. E a gente começa a moldar referências que a gente acha que são relevantes, que são importantes. Só que, às vezes, você olha para aquela pessoa e nem ela mesma sabe o que ela é. Ela nem sabe o porquê que ela faz aquelas escolhas. Ela nem sabe o que ela está representando e comunicando. Mas o que a gente acha? A gente olha só para um molde, para um estereótipo, a gente acha que aquilo é bonito e a gente acha que aquilo vai promover sucesso. E o que a gente faz? Segue a receita do bolo. Cadê as meninas do bolo aqui? Não é? Quando a gente segue a receitinha, não dá certo o bolo? Aí a gente quer seguir a mesma receita daquele bolo. Só que vai funcionar para mim? Não. Talvez funcione no primeiro mês, porque é novidade, tudo que é novidade a gente gosta, não é assim? A gente fica empolgada. No primeiro mês, se você escolher uma pessoa para você moldar, você vai moldar o estilo que ela se veste, as cores, os trejeitos, o comportamento, aquilo que ela fala. No primeiro mês, você vai, nossa, que maravilha, gostei, está funcionando. Só que depois você não se reconhece mais. Não se reconhece. Sabe por quê? Narrativa, eu gosto muito de falar sobre isso, porque imagem não é só o que a gente veste por fora, mas imagem pessoal é sobre a sua narrativa. É um dos principais pilares dentro da consultoria de imagem que eu trato com as minhas clientes. Qual que é a sua narrativa? A gente não sabe. Qual que é a sua história? Quais que são os seus valores? Qual que é a sua identidade? E se você não tiver na ponta da língua a sua narrativa, você não consegue transmitir. Você não consegue ser essa pessoa. Então, a narrativa, a gente vai falar sobre isso, é muito importante dentro do contexto de imagem pessoal. Então, eu não começo no estilo, eu não começo no biotipo e eu não começo em tendências. Eu preciso começar com a imagem que foi impressa dentro de mim. E aí, como é que eu descubro isso? Por isso que Deus me levantou. Porque a gente precisa saber onde é que isso começa. Então, olha aqui, gente. Vou passando aqui, que é mais fácil, vocês vão olhando ali. A imagem pessoal ela é construída de um ponto que já existe. Olha que engraçado. E é através da imagem que a gente tem por dentro. Certo? Eu falo assim nas minhas palestras, eu uso o livro mais antigo do mundo para me dar base. As pessoas usam todo tipo de livro que elas querem, né? Eu uso o mais sábio e o mais antigo. E aí, lá em Provérbios 23, 7, fala assim, assim como você se imagina na sua alma, assim você é. Olha que interessante. Então, quer dizer que eu sou tudo aquilo que eu acredito ser? Uau! Eu sou tudo aquilo que eu acredito ser. Agora, quando a gente não sabe quem a gente é, isso daqui também é um perigo. Você sabia que tem coisa na Bíblia que é perigosa? É muito perigosa se você usar da forma errada, se você não tiver revelação completa sobre aquilo. E é por isso que a gente precisa se conectar com a nossa fonte, com a nossa origem, para saber a coisa certa. Então, se você não sabe quem você é, você vai ser aquilo que você acredita ser. E tem muitas mulheres acreditando ser tudo menos aquilo que a Bíblia diz. Acreditando ser tudo menos o que Deus valida, menos o que Deus acha, menos o que Deus diz que elas são. E é por isso que você está nessa confusão mental e nessa confusão imagética. Porque você ainda não acessou o manual divino para você. A primeira pergunta que a gente tem que fazer: como é que você se vê? E eu quero que você responda isso. Responde aí no seu celular, em algum lugar. E o que você vai colocar aqui é uma resposta com sinceridade. Até nós, que somos cristãs, que já trabalhamos a nossa identidade, a nossa essência. Eu sei que a gente diz coisas sobre nós que não são boas. Eu ainda falo, eu ainda penso. Por isso que a gente tem que renovar a nossa mente. E eu quero que você seja sincera em responder essa pergunta agora. Como é que você se vê?
quais são os sentimentos que você tem a respeito de si mesma? Responde aí. Vou te dar 1 minuto. Responderam? Quem respondeu coisa negativa? Pode ser sincera. Alguém colocou coisas negativas? Colocaram? Colocou? Tá. É uma condição atual que você tá que não gostaria. Tá. E quem só colocou positivas? Estão crente, essas, estão crente. É um processo. É um processo. Fica com essa pergunta aí, tá bom? Então vamos lá. Agora, eu quero que. Isso aqui é consultoria de imagem, tá? Que eu estou dando para vocês. Um pontinho, porque a gente está construindo uma imagem aqui. Não começa no biotipo nem no estilo. Então a gente está começando a construir. Eu trouxe alguns pilares. Então, agora, o que as pessoas sentem e dizem sobre você? Será que é admiração? Será que é respeito? Será que é amor? Será que é pena? Será que é rancor? Será que é raiva, vergonha, medo? Já parou para pensar quais são as emoções e os sentimentos que as pessoas sentem e dizem sobre você? E esses sentimentos, eles nascem primeiro dentro de você. A gente está falando da imagem interna. Então, às vezes, aquilo que a gente colhe em relação à nossa imagem, aquilo que a gente sente sobre nós mesmas, nasceu aqui primeiro. E quando isso não está bem resolvido dentro de você, você também não consegue mudar essa percepção em relação ao outro. A forma como as outras pessoas te veem. E aí, o que você tem? Um reflexo. Porque imagem é sentimento. Imagem é emoção. Quando você se apresenta para alguém, quando as pessoas estão te vendo, elas sentem uma emoção. Elas sentem um sentimento em relação a você. Agora, que tipo de sentimento você tem causado com a sua imagem? O que você tem comunicado? E principalmente com a imagem interna. A gente ainda não está falando do externo. Estou falando com você da imagem interna. Então, esses sentimentos que você colhe em relação à sua imagem, em relação ao seu posicionamento, primeiro, nasce aí dentro de você. E isso precisa ser mudado. Se eu não mudar esses sentimentos que eu tenho a respeito de mim mesma, o sentimento do outro sobre mim também não vai mudar. E você vai sempre colher do que é negativo. Então, eu preciso mudar essa percepção. Eu não tenho como mudar a percepção sobre o outro se eu não mudar a minha percepção sobre mim mesma. Se você não mudar aquilo que você pensa sobre você, o outro também não tem como mudar. Ainda que você mascare. Ainda que você se fantasie de uma coisa. Sabe por quê? Eu gosto quando a palavra fala que a gente exala o bom perfume de Cristo. Como é que a gente pode exalar o bom perfume de Cristo? Não é engraçado isso? Como, gente? Por aquilo que a gente carrega onde? Dentro. Como é que eu consigo testificar que a Michela é íntegra, é verdadeira, é uma mulher forte, é uma mulher leal? Não, se eu nem conheço a Michela, ou qualquer uma de vocês aqui, como é que eu consigo ter essa percepção? Aqui, ó, por dentro. Então, ainda que você se fantasie toda, ainda que você saia toda linda, maravilhosa e maquiada, a sua essência vai exalar um perfume. E as pessoas percebem. Não tem como esconder essência. Se tem uma coisa que não dá para esconder, é isso. Sabe por quê? Você pode ser a mulher mais linda do ambiente. Você pode ter chegado toda cheirosa, toda linda, toda maravilhosa. Mas se você estiver toda estragada por dentro, é só o que vai exalar. Sabe por quê? Sai pela sua boca. Sai pelos seus pensamentos, sai pelas suas ações, pelo seu comportamento. Então, a imagem, ela não está aqui, ó, no externo. Ela está dentro de mim. E se eu não fizer essa limpa,
eu não desembaraçar isso aqui dentro de mim, eu não vou exalar o bom perfume de Cristo. Eu não vou conseguir transmitir aquilo que Deus me criou para ser. Eu preciso me conectar com isso. Eu preciso mudar essa imagem que tem dentro de mim. Eu não sei que imagem que você tem dentro de você. Eu não sei quando isso foi criado. Eu não sei que tipo de afirmações você viveu na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta. Mas eu vou te dizer uma coisa. Essa imagem não é a que Deus projetou para você. Essa não foi a imagem que Ele carimbou dentro de você. E existe uma imagem que Deus carimbou dentro de mim e de você, que é para você externalizar. E a gente precisa acessar isso. Mas então, como é que eu faço isso? Como é que eu externalizo? Como é que eu limpo essa minha bagunça? Como é que eu reconheço essa minha autoimagem? Como é que eu reconheço essa imagem impressa que foi Deus que colocou dentro de mim? Olha só, eu gosto muito desse versículo, todo mundo conhece. E fala assim, em Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que interessante, a gente tem um molde. A gente tem algo que já foi criado para a gente. E sabe o que a gente está fazendo? A gente não está acessando o molde. As meninas fazem bolo aqui. Sabe aquelas forminhas que a gente tem de bolinho, que é uma de estrela e uma de coraçãozinho, uma de bolinha, uma não sei o quê? Cada uma de nós tem um molde. E a gente precisa acessar que molde é esse. Que molde é esse? Está na palavra. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que, às vezes, a gente não entende o que isso quer dizer. É difícil, né? Às vezes, de entender o que Deus quer dizer com isso. Mas vou revelar para vocês. Simples, gente. A nossa imagem é a semelhança da nossa identidade. Então, imagem é aquilo que a gente consegue ver, visualizar, né? É o seu corpo, eu consigo tocar aqui a imagem, eu consigo pegar nessa imagem. Não é verdade? Agora, o que é a semelhança de Deus? A semelhança de Deus é a identidade dele, é o DNA dele. Então, você tem uma imagem e uma semelhança, e a sua imagem reflete a semelhança da identidade de Deus. Agora, eu preciso acessar isso, onde eu falei, no nosso interior. Então, a minha imagem exterior é a semelhança da minha imagem interior. E essa identidade você precisa acessar em Deus. Você precisa acessar em quem te criou. Se Deus criou você, Ele tem uma imagem e tem uma semelhança para você. Você precisa descobrir que imagem é essa. Você precisa descobrir de quem você é semelhante, porque a gente quer se assemelhar às coisas que a gente tem visto no mundo. E aí, sabe o que eu falo? Eu falo, eu não consigo acreditar que mulheres cristãs se comportam e se vestem como mulheres do mundo. Eu não consigo. Sabe por que a gente não consegue, às vezes, fazer separação? E a gente precisa ter essa separação. Ah, porque a gente é melhor? Não é porque a gente é melhor, não. É porque a gente já tem conhecimento da palavra. É porque a gente já tem revelação suficiente para saber que a gente precisa se comportar e conduzir as coisas de uma maneira diferente. Agora, se você está em um evento, por exemplo, de empreendedorismo que não é dentro da igreja e as pessoas não reconhecem que você é cristão, você tem um grande problema. Se a sua imagem não representa o seu reino, você tem um grande problema. E a gente não tem visto mais essa diferença. E sabe por que não? Porque hoje, eu não sei vocês, mas a internet está cheia de crente, né? Que não é crente, que prega a palavra, que ensina coisas baseadas na palavra. Por isso que eu ensino o que eu ensino baseado na palavra. Porque o não crente está ensinando coisas baseadas na palavra, usando este livro aqui para ensinar coisas para o povo. E ele não é nem crente. Aí, agora, não dá mais para fazer diferença de quem é crente ou não, porque está todo mundo falando sobre a Bíblia. Está todo mundo ensinando finanças com a Bíblia. Está todo mundo ensinando inteligência emocional com a Bíblia. Vocês já repararam nisso? Então, como é que a gente descobre aí essa diferença? Não está perigoso? Vocês não acham que o mundo está perigoso? Porque está todo mundo agora falando do Evangelho? Aí vai pregando um evangelho, quando chega lá na última fila, a pessoa não conhece nem Jesus, não conhece o Espírito Santo, nunca foi numa igreja e está pregando um evangelho. Olha que coisa interessante. Então, a gente precisa, sim, se diferenciar desse povo.
Você precisa se diferenciar dessas mulheres que levantam bandeiras que não são nossas. E aí elas usam até a Bíblia para poder falar coisas. E a gente está acreditando, e a gente está se moldando, e a gente está vivendo dessa maneira. Então, existem poderes que Deus me deu, sim, e eu vou fazer uso desses poderes. Mas tudo o que estiver fora da palavra não me convém. Ainda que me coloque num pedestal gigante. Ainda que eu esteja lá toda brilhosa, maravilhosa. Se não me convém, não é para mim. Você não precisa ser exaltada do jeito que as mulheres são. Você não precisa disso. Você não precisa de reconhecimento das pessoas. Você não precisa de um pódio para ser reconhecida. Você nem precisa de um elogio para ser reconhecida. Se você realmente descobrir a imagem que está dentro de você. Então, a gente precisa viver dessa maneira, em separação. As pessoas precisam saber quem você é. Na maneira como você se veste, na maneira como você se comporta, na maneira como você age, fala. Você está cheia de quê? Isso é imagem pessoal. Agora, você já parou para pensar qual que é esse padrão, então, que está carimbado dentro de você? Porque às vezes é difícil da gente se reconhecer como essas mulheres que têm essa identidade. E Provérbios fala um pouquinho sobre isso. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Todo mundo conhece, mas a gente não vive às vezes. E o que significa virtude? Olha que interessante, que expressa boa conduta, em conformidade com o que é correto, cheio de ânimo, de boa vontade, esforçada, que alcança o propósito esperado, que é eficaz, que é excelente, que é bonita, que é bela, é uma pintura virtuosa. Meu Deus, Deus escreveu isso sobre você? Deus escreveu isso sobre você. Esse é o seu molde, essa é a sua forminha. Você não precisa encontrar outras coisas para te preencher. Você não precisa encontrar outras pessoas para te validar. Você não precisa se amoldar ao sistema, se amoldar às pessoas para que você seja reconhecida e valorizada. Existe alguém que já fez isso por você há muito tempo, antes mesmo de você nascer. E você precisa se reconhecer como essa mulher virtuosa. Olha quantas virtudes você tem. É eficaz, é excelente, é bonita, é bela, é virtuosa, quanta coisa. E a gente não está com essa imagem impressa dentro da gente. E a gente precisa dessa imagem aqui. A gente precisa dessa imagem impressa. Para que você consiga expressar isso do lado de fora. Então, você é mais valiosa do que joias. Ah, então quer dizer que eu não preciso me arrumar? Não é isso, não. Na verdade, a régua ela fica bem alta. Não é verdade, quando a gente lê esse versículo? A régua fica muito alta. Porque se eu sou mais valiosa do que pedras preciosas, meu Deus, como é que eu tenho que andar? Não é? Porque você já viu uma joia feia? Ah, muito difícil, principalmente as verdadeiras, né? Você já viu um diamante bem lapidado? Um rubi bem lapidado? Dá vontade de comprar, não dá? Dá vontade de usar, não dá? Então, se esse é o parâmetro, como é que eu tenho que me vestir? Se eu sou mais valiosa que uma joia. Vocês gostaram das joias da Michelle ali? São lindas, né? Imagina você, então. Então, a gente precisa se vestir, se comportar dessa forma, como essa mulher que excede essas riquezas, que excede essas joias. Eu preciso me ver dessa maneira. E eu preciso que as outras pessoas me reconheçam dessa maneira, pela virtude que Deus colocou dentro de mim. E não só pela forma como eu me visto, mas eu preciso exalar o bom perfume de Cristo. Quando você passa, as pessoas precisam olhar para você e elas precisam notar algo diferente. Elas precisam olhar para você e falar assim, meu Deus do céu, o que essa mulher tem? O que ela carrega? O que ela tem? O que a torna confiante? O que a torna segura? O que a torna empoderada? É assim que a gente tem que andar, gente, de cabeça erguida. A gente tem que andar com essa confiança de que nós fomos criadas segundo a imagem e a semelhança de Deus. Não existe nada mais belo no mundo do que isso. A palavra diz que nós somos, meu Deus do céu, a coroa da criação. Uau, não existe nada mais lindo do que você. Não existe nada mais importante do que você para Deus. E você entende que Ele criou todo o universo,
todas essas coisas que existem aqui, tudo foi ele que criou e falou que era bom. Aí, quando ele criou a gente, ele disse assim: muito bom, muito bom, muito bom. E ele criou a gente para esse ambiente que tecnicamente, teria que ser perfeito, né? Hoje não é mais, a gente sabe. Não vou explicar isso para vocês. Mas quando a gente olha para as coisas lindas da natureza, meu Deus, vocês se emocionam? Quando você vê um pôr do sol, um nascer do sol. Quando você olha a estação da primavera, a estação de outono. Não é lindo? Não é belo? Você não contempla a Deus com todas essas coisas? Aí Deus te colocou no meio de tudo isso, que é belo, e falou assim: isso daqui é mais belo ainda. Aí você está se arrastando, choramingando, achando que você é nada, se achando feia, insegura. Insegura com o quê? Se Deus te criou assim, do jeito que você é, com as características que você tem, para um propósito. A gente também precisa aprender a se aceitar. A gente precisa aceitar as características que a gente tem. As nossas características, elas são belas de um jeito único. Deus não fez a gente igualzinha de propósito mesmo. Não foi porque ele errou, não. Foi de propósito que ele fez a gente de maneira diferente. Porque essa diversidade é linda. Porque essa diversidade alcança pessoas. A Michela, a gente tem o mesmo chamado. A Michela chega aqui e ela acaba com vocês. Né? Ela falta pegar o microfone. Você está entendendo? Mais ou menos assim. Aí eu já me movo de uma forma diferente, né? Mais doce, dá uns tapas com uma luva de pelica. Não é verdade? Então, já pensou se todo mundo fosse igual? Que coisa chata? A gente não ia ter repertório. Cada um tem o seu repertório, cada um tem a sua narrativa, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem a sua excelência, a sua forma. E sabe o que eu gosto de pensar? Que é isso que torna Deus grande. Meu Deus do céu, é isso que torna Deus grande. Porque como é que ele consegue criar tanta gente diferente assim? Todo dia nasce gente. É muita criatividade, é muita forma que tem lá no céu, não é não? Meu Deus, então se sinta assim, olha. Não é gostoso quando a gente ouve isso de outra pessoa? A forma como Deus nos criou? Você tem que se ver dessa maneira, você tem que procurar no seu manual as coisas que Deus fala sobre você. Às vezes a gente está procurando isso num curso, às vezes a gente está procurando isso num livro de autoajuda, a gente está procurando em pessoas, na palavra de uma amiga, mas a gente não tem considerado o manual, a gente não tem considerado as afirmações de Deus sobre nós. A gente busca em todos os lugares, ajuda em todos os lugares. A gente está o tempo todo na internet pesquisando coisas, vendo um vídeo aqui, vendo um vídeo ali, mas a gente passa pouco tempo prestando atenção naquilo que Deus disse. E o que vai fazer efeito na sua vida é aquilo que Deus disse. Você entende? Ferramenta e técnica a gente encontra sim, é bom. Eu trabalho com isso. Eu uso a técnica e a ferramenta para transformar a imagem das minhas clientes. Só que eu faço primeiro tudo isso aqui que eu estou falando com vocês. Em pelo menos 3 sessões, antes de transformar uma imagem, antes de comprar uma peça. Por quê? Não adianta nada eu levar a minha cliente no shopping, torrar o cartão de crédito dela, que é o melhor dia da minha vida, que eu gasto tudo e não tenho dívida, né? Posso gastar a rodo. Meu marido fica feliz porque eu chego em casa realizada, né? Ai, hoje eu gastei 5.000 reais. Só que não saiu da minha conta. Saiu da conta de outra pessoa. Mas, eu já até me perdi onde é que eu estava. Eita, Jesus. Isso. Isso. Não adianta nada, gente, porque eu poderia, né, olhar para você e falar, Isa, porque elas chegam assim, as minhas clientes. Não sei se vocês são assim, deve ser. A maioria é. Elas chegam assim, eu quero transmitir isso daqui. Aí elas me trazem uma imagem, ou umas 10 imagens. Eu quero transmitir isso daqui. Aí eu poderia olhar para ela e sair com ela na mesma hora, ir no shopping e comprar as coisas. Só que, como eu disse para vocês, não vai ser sustentado lá na frente, porque não vai ter essência dentro daquilo. Ela ainda não se descobriu. Ela só quer se sentir bonita. Só que sabia que a gente quer se sentir bonita por uma razão? Existe uma razão pela qual você quer se sentir bonita, atraente, segura. Você já parou para pensar quais que são as razões?
Você nem pensa nas razões pela qual você quer se sentir bonita. A gente não pensa. O que é que tem de sentimento dentro de você que te faz querer se sentir bonita? Quais são os sentimentos? Por que você quer sair bem vestida, bem arrumada? O que você quer causar? Qual é o impacto que você quer gerar? E se a gente não souber disso alinhado com a palavra, isso é um problemão. Vocês não têm ideia. Sabe por quê? É gostoso. Eu vou falar porque eu sou mulher. É gostoso quando as pessoas olham pra gente e nos acham atraentes. É muito bom. Quando a gente recebe elogio, quando outras mulheres nos olham e a gente percebe que elas têm um olhar de admiração. É muito bom. Só que a gente tem que tomar cuidado porque esses sentimentos alimentam o nosso ego. E a gente pode se tornar mulheres que vai, ao contrário do que a Michela falou aqui, derrubar outras mulheres. Sabe por quê? A gente vai se colocar num pedestal e a gente acha que a gente não sai mais dele, que a gente é melhor do que as outras mulheres, que nós somos mais bonitas, que nós somos mais inteligentes. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Qual que é o sentimento que eu tenho dentro de mim para querer me sentir bem e segura? Será que é o correto mesmo? E aí você tem que olhar as suas raízes também. A forma como você foi tratada pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu marido em casa. Porque, às vezes, isso é só um reflexo das afirmações que você recebeu. E enquanto você não tirar essa sujeirinha, sabe? Que está ali martelando na sua mente, dentro do seu coração, a respeito das coisas que as pessoas falaram sobre você, você não consegue fazer essa substituição. Você não consegue colocar aquilo que Deus pensa sobre você, aquilo que você tem de qualidade, de habilidade. Porque a gente precisa fazer uma substituição. Eu limpo e depois eu venho e coloco a coisa certa. Então, a gente precisa identificar quais que são os nossos sentimentos. Porque imagem é emoção e é sentimento. Tá bom, mas agora vamos para uma parte prática. Como é que eu faço isso? Quais são os pilares para construir uma imagem? Identificação. Primeira coisa, eu preciso fazer essa identificação. Eu preciso me ver por dentro, como essa mulher que a gente leu em Provérbios. Então, como é que Deus me criou? Essa é uma tarefa para você fazer. Eu faço isso com as minhas clientes. Vou te dar essa dica. Uma lista. Você vai colocar tudo o que você pensa sobre você. Tudo. E aí você vai fazer uma lista do lado com todas as verdades sobre você. Porque a primeira tem muita mentira. E aí, na segunda, você vai colocar todas as verdades sobre você. E onde é que eu encontro essas verdades? É verdade. Quando a gente coloca, eu peço para elas, façam uma lista de tudo que você pensa sobre você, de todas as suas habilidades, de todas as suas características. Tem muita coisa ruim na lista. E aí depois eu peço, faça uma lista do lado com tudo aquilo que você realmente é, baseado na palavra, baseado no Criador. E quem não é crente sabe também. De alguma forma a gente acessa, porque o ser humano ele tem essa sede de Deus. Tem essa sede de Deus, do espiritual. Então você pode fazer essa lista. Identificação. Eu preciso fazer essa identificação. Como é que eu me identifico? Como é que eu me vejo? E como é que Deus me vê? Faz essa lista, faz esse comparativo para você ver que coisa terrorista ia falar. Essa não é uma boa palavra para falar agora. Que coisa feia que a gente vai encontrar nessa lista. Porque a gente tem dificuldade de escrever as nossas habilidades, não é? A gente tem dificuldade de reconhecer aquilo que é belo. A gente tem dificuldade de falar as nossas qualidades, as nossas características. Normalmente, a gente só fala os nossos defeitos. É mais fácil. Mas a gente precisa pensar nas nossas habilidades. E, às vezes, são coisas simples. Porque a gente tem o péssimo hábito de, quando alguém pergunta quais que são as suas habilidades, você querer ter uma habilidade extraordinária. E não é assim que funciona. A gente não precisa de habilidades extraordinárias. Você tem um monte de habilidades simples que você não está valorizando. Fazer um bolo, fazer uma boa comida, uma comida gostosa. Isso é uma virtude, isso é uma habilidade. Fazer uma boa costura. A minha sogra costura com uma agulhinha desse tamanho aqui, ó, e ela consegue fazer uma peça inteira. Eu não sei como ela consegue fazer aquilo. É uma habilidade extraordinária para mim. Eu não sei costurar.
Entende? Então a gente não reconhece as nossas habilidades naturais, aquilo que é simples, mas que é valioso. E toda vez que você faz uma afirmação dessa sua habilidade, você se sente mais segura. Você se sente mais confiante. Porque existem coisas boas ao seu respeito. Você só não quer ver. Porque você quer ter uma grande habilidade. Uma habilidade extraordinária. E como é que eu me vejo? Agora você já aprendeu que você tem que se ver da maneira certa, correto? Então, qual que é a forma que Deus me criou? Qual que é a minha personalidade? A minha maneira de ser? O meu jeito de ser, de falar, de se comportar, a minha personalidade, o meu tom de voz. Como é que eu sou? Porque você pode ser exatamente aquilo que você é. Você não precisa ser igual a mim. Fala manso, mais doce. Não, você pode ser extrovertida, engraçada. Entende? Então, qual que é a sua personalidade? Às vezes eu vejo muitas mulheres que abafam essa personalidade. Ai, porque eu tenho que ser mais corretinha. Ai, porque eu tenho que ser mais certinha. Você não tem que ser nada. Você tem que ser aquilo que Deus te criou para ser. É claro que a gente pode fazer um refinamento dessas coisas? Pode. Tanto a comunicativa como a doce. Né? Porque são os dois lados. A gente pode fazer um ajuste, a gente pode melhorar, a gente pode refinar? Pode. Por quê? Porque Deus também nos ensina a usar a nossa habilidade. Então, se Ele me fez mais doce, como é que eu uso essa habilidade? Como é que eu refino essa habilidade? Qual que é o fim proveitoso para eu ser dessa maneira? E eu ajusto isso à maneira que Deus deseja que eu me comporte. Porque sabe qual que é o nosso problema? A gente não quer ouvir a forma como a gente deve se comportar. Você quer fazer as coisas do seu jeito. Você quer falar do seu jeito, você quer se vestir do seu jeito, você quer pensar do seu jeito. Você não quer ser corrigida. Mas a gente precisa ser corrigida até na nossa personalidade. Porque senão a gente nunca vai alcançar o objetivo final de Deus. Porque se Ele me criou, da forma que Ele criou, tem um objetivo para isso. E a gente vai falar disso na sessão 2. Então, você precisa aprender a ser corrigida também. Então, quais que são as minhas características? Que elas são só minhas. O que eu tenho que é só meu? O meu jeito. E até características físicas. Tem coisas que são só minhas. Para você ter ideia, na minha infância e na minha adolescência, meus irmãos me perturbavam por causa dos meus olhos grandes. E era um caos para mim. Eu odiava os meus olhos por causa dos meus irmãos. Porque eu achava realmente que eram muito grandes. Eles são. É. Mas não é a minha beleza? É a minha beleza, é o jeito que Deus me fez. E eles me atormentavam por causa dos meus olhos grandes. Eu tive que curar muita coisa aqui. Mas eu me aceitei do jeito que eu sou. E hoje eu me amo do jeitinho que eu sou. Não preciso ser outra pessoa. Então, tem características também no físico que elas são só suas e que elas são belas, elas podem ser belas. Mas quando é que elas se tornam belas? Quando você olha para elas de uma forma diferente. Quando, ao invés de querer esconder aquilo, você exalta aquilo porque é único seu. Então, eu posso exaltar aquilo que é único em mim. Ninguém tem os olhos como o meu, ninguém tem o nariz como o meu, ninguém tem o cabelo como o meu. Então, reconheça as suas características com um olhar positivo, não com um olhar negativo. Porque lembra que eu falei que você externaliza aquilo que você tem por dentro? Então, se você viver a sua vida inteira achando que seu nariz é feio, o que as pessoas vão achar de você? Ninguém fala que os meus olhos são feios, pelo contrário. As pessoas elogiam os meus olhos, a cor dos meus olhos, a intensidade dos meus olhos, a maneira como eu olho para as pessoas. Você entende que é a forma como eu me vejo que mudou para o outro depois que eu mudei isso para mim? Então você precisa olhar para as suas características dessa forma. As suas características são positivas. E qual que é o meu propósito? O que eu nasci para fazer? Qual que foi a missão que Deus me deu? Porque isso daqui também está relacionado com imagem. Sabe por quê? Você vai fazer escolhas baseadas nisso daqui. A gente se veste baseado no nosso propósito também, na nossa essência também, no que nós fomos chamadas para fazer. Se você foi chamada para ser empreendedora, como é que você deve se comportar? Como é que você deve se vestir? Estuda o seu nicho, estuda a forma como você tem que se vestir e se apresentar para as pessoas.
Então, eu tenho que identificar o meu propósito para eu me vestir para ele. Entende? Porque aí eu preciso colher os frutos baseado nisso também. Então, eu preciso entender para que Deus me chamou. Porque eu preciso me comportar dessa forma. Ainda que eu não viva no momento atual aquilo. Mas eu preciso me comportar para isso, porque isso é fé. E a fé antecipa coisas. E a fé chama aquilo que não existe. Então, a forma como você se veste, a forma como você se comporta, traz à existência aquilo que você precisa. Então, eu estou me vestindo para o meu propósito? Ou estou só acordando e vivendo a minha vida, deixando a minha vida passar? E aí você não tem resultados, você não tem colheitas, porque você não se posiciona em relação a isso. Se você deixa para pensar em se vestir, em se arrumar, em se comportar só quando você tiver uma ocasião, você está fadada ao fracasso. Para sempre. Sabe por quê? A oportunidade nunca vai te encontrar. Você já viveu essa situação em que você acordou, não se arrumou, nem tomou banho, está de pijama ainda, e aí uma amiga liga para você e fala assim: olha, eu estou indo ali tomar um café, você quer ir comigo? Você não vai, porque você está parecendo uma doida. E ela não vai te dar tempo para você se arrumar, tomar banho e se vestir. Aí você perdeu de ser abençoada. Você não perdeu de ser abençoada? Porque você não se programou para aquele dia, você não se programou para receber nada. Meu Deus. Você acorda sem se programar para receber. Misericórdia. Quando eu entendi isso, gente, porque eu era essa pessoa, tá? Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, quantas coisas eu estou deixando de viver. Quantas oportunidades eu estou deixando de viver. E aí eu sempre falo para as minhas clientes, você tem que ir na padaria do mesmo jeitinho que você se veste para suas conquistas. Sabe por quê? Porque você não sabe quem que você vai encontrar na fila da padaria. E se você encontra o investidor do seu negócio? Ele vai olhar para você com o cabelo todo para cima, não passou nenhum gloss, um chinelo no pé, uma blusa furada. Gente, a imagem, ela fala muito sobre a gente. Aí você acha que a pessoa vai olhar para você e imaginar que você tem um negócio? Não. Vai achar que você não se ama, que você não gosta da vida que você tem, que você nem sequer tem um trabalho. E aí você está perdendo a oportunidade da sua vida. Sabe o nome disso? É network. A gente faz network o tempo todo. E a gente fica só se vestindo para ocasiões específicas, né? Ai, porque hoje eu vou naquele evento, então eu vou me vestir como empresária, empreendedora, eu vou divulgar o meu negócio. Minha filha, você faz isso uma vez no mês. Você não quer vender o restante do mês, não? Você quer vender só naquele dia? Só aqui, agora? Não, você tem que vender os outros dias também. Então você tem que se comportar assim, você tem que se vestir para essa ocasião. Que ocasião é? Eu quero vender, eu quero crescer, eu quero colher frutos, então eu vou me vestir para isso, eu vou me comportar para isso. Então acorde de manhã com intenção. Qual que é a sua intenção quando você acorda? É de ser uma empresária? Você só vai ser empresária quando você abrir um CNPJ? Quando você tiver dinheiro caindo na conta? Quando você tiver um funcionário? Nunca vai chegar a sua empresa, sinto te dizer. Você nunca vai conquistar a empresa que você quer. Você nunca vai crescer se você não acordar todos os dias pensando que você já tem essa empresa. Eu já tenho essa empresa. Essa empresa já existe. Agora, o que eu posso fazer por essa empresa hoje? O que eu posso organizar dessa empresa hoje? Como é que eu posso me vestir para essa empresa hoje? É assim que você tem que fazer. E não só para uma empresa, mas para todas as oportunidades que você quer colher na sua vida. Eu quero casar. Eu quero arrumar um namorado. Aí ela pinta o namorado dela. Desenha lá, faz a lista que pediu para Deus, né? Alto, loiro, do olho azul, forte, rico, uma Ferrari na garagem, outra fora da garagem. Vai me tratar como uma princesa. Ai, nunca mais nem vou precisar trabalhar. Eu já pensei assim. Achava que, né, o meu marido ia salvar a minha vida, sabe? Que bobagem. Não levanta não para você ver. Que até para isso você tem que levantar, criatura. Até para arrumar um marido rico que vai te bancar a vida inteira, você tem que levantar.
Aí como é que você se veste para esse sonho que você está pedindo para Deus? Meu Deus do céu. Como que você está se vestindo para esse príncipe? Né? Então eu quero encontrar uma pessoa do bem, eu quero encontrar uma pessoa de caráter, eu quero encontrar uma pessoa segundo o coração de Deus, mas eu não sou essa pessoa. Eu não me visto para ele dessa forma. Querida, o seu marido ele já existe, porque ele já nasceu, né? Porque no mínimo ele tem que ter a mesma idade que você. Então ele não vai nascer. Deus não vai criar ele, não é verdade? Então você concorda comigo que seu marido já existe? Quem é solteiro aqui? Seu marido já existe? Existe, né? Então você faz o favor de se vestir para ele? Não é? Você só não sabe onde é que o rapaz está, mas ele já existe. Deus não vai criar o cabra, não. Deus não faz mágica. Ele já nasceu, ele está por aí. Você precisa se vestir para essa ocasião, para essa oportunidade, né? Então esteja alinhada para todas as oportunidades que você quer viver na sua vida. Se comporte da maneira que você deve, se vista da maneira que você deve, fale, comunique da maneira que você deve. Eu estou demorando? Um pouquinho, né? Não sei a hora, não. E quais que são os meus valores? O que é inegociável para mim? A gente está falando de imagem. Quais são os valores que vão direcionar a minha forma de me posicionar e de me vestir, de me comportar e de me relacionar e de me comunicar? Sabe por quê? Os nossos valores, eles ditam as nossas ações. Você faz diariamente escolhas baseadas nos seus valores. Você sabe quais que são os seus valores? Tem gente que não sabe nem quais são os valores da palavra. E não sabem também quais são os seus. E aí você aceita qualquer coisa porque você não tem valor definido. Aí tudo que chega para você, você abraça, você pega, você faz conexão, você faz sociedade, você faz amizade, você se relaciona. Porque você não tem os seus valores claros, não tem clareza de quais são os seus valores. E quando a gente está falando de valores, não são aqueles que todo mundo fala somente, não são somente. Ai, família, verdade. A gente só coloca esses. Tem uma infinidade de valor que você pode descobrir. O que é inegociável para você? O que você não abre mão de jeito nenhum? Eu sempre dou esse exemplo para as minhas clientes, porque elas colocam lá família, amigos, é um valor muito forte. Ela preserva a família, preserva os amigos. E eu falo, como é que você representa esse valor na sua imagem? Porque se você valoriza tanto a família e os amigos, agora imagina essa cena comigo. Você é convidada para um jantar na casa da sua amiga, ela é casada, tem filhos, e aí você coloca um vestido bem curtinho, com um decote lá embaixo. Você acha que você está sendo leal ao seu valor familiar? Você acha que você está respeitando a sua amiga? Não está. Então, os valores vestem. E eu preciso saber que valores são esses. E é o que a gente tem visto no mundo. Eu tenho o valor da família muito forte. Não tem, não. Porque você não respeita isso. As pessoas não têm respeitado esse valor. Eu disse para vocês, imagem é sentimento e emoção. Quando você chega na casa da sua amiga dessa forma e o marido dela é um pouquinho mais esquentado, ele ainda precisa ser tratado no caráter, você está corrompendo aquele ambiente. Você está corrompendo aquele relacionamento com uma atitude sua. Então, imagem, gente, é sobre valor. Eu não posso me vestir de qualquer maneira. Eu tenho que respeitar as pessoas quando eu me visto. O que acontece é que a gente está querendo ser a mulher mais bonita da roda e a gente está fazendo isso de maneira errada. Porque você só pensa em si mesma. Você se veste para você mesma. Já viu essa frase? Eu gosto e odeio essa frase. Você tem que se vestir para você. Já ouviu? Você tem que se vestir para você se amar. Para você se ver linda, atraente. Ah, é? E o meu marido? Não conta nessa história? E as minhas amigas? E a minha família?
E as pessoas do meu trabalho? Você está desconsiderando todas essas pessoas porque elas convivem com você diariamente. Então você se veste para essas pessoas também. Você precisa levar em consideração aquilo que elas pensam sobre você, aquilo que elas sentem sobre você quando você está vestida. Porque, olha, eu vou te falar, não tem coisa mais desconfortante, desconfortável do que você estar num ambiente e você não tirar o olho de certas partes. É muito constrangedor. E o olho humano busca isso. Sabe por quê? Na verdade, o olho humano está sempre buscando a harmonia. E quando ele encontra alguma coisa na imagem que não é harmônica, ele não tira o olho daquilo. É um ruído. Ele não consegue tirar o olho daquilo porque ele pensa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É assim. Quando uma mulher está bem alinhada, bem bonitinha, você olha para ela, você só não admira? Você está olhando com carinho, sabe? Você gosta daquela imagem, te faz bem, te deixa confortável. Não é? Aquela pessoa, ela se torna até mais acessível para você. Você tem mais desejo de se conectar com ela, porque a imagem dela transmite essa acessibilidade para você. Agora, quando tem um ruído muito grande, alguma coisa te incomoda. E você fica pensando naquilo, você fica olhando e fala, tem alguma coisa errada. Ainda que você não pense assim, tem alguma coisa errada, mas o seu cérebro pensa. Então a gente precisa tomar cuidado, gente, porque a gente não se veste só para a gente mesmo. A gente tem que considerar as outras pessoas. Você tem que considerar a sua religião. Você tem que considerar o seu ambiente de trabalho. Você tem que considerar a sua família, os seus amigos. Não seja imprudente. Então, os meus valores guiam as minhas ações. E como é que eu quero me sentir vestida? Porque a gente só pensa no que a gente quer transmitir, né? A gente só pensa na sensação que a gente quer causar no outro, o impacto que a gente quer causar no outro. Mas e como você quer se sentir vestida? Já parou para pensar nisso? Quando você põe aquele pijaminha gostoso, que ele é bem quentinho depois que você tomou banho, que sensação que você tem? Ai, meu Deus, que alívio, que gostoso, que confortável. Não é gostoso? Você não se sente tão bem? Com as nossas outras roupas também é dessa forma. Você precisa entender qual que é o sentimento que você tem quando você veste uma roupa. Então, o que me faz me sentir confortável? E aí a gente vai entrando também em personalidade. Porque, por exemplo, para mim, confortável pode ser andar com uma sandália de salto agulha o dia inteiro. Eu me sinto confortável quando eu estou de salto. Porque eu me sinto bem, eu me sinto confiante, eu me sinto mais bonita. E aquilo é confortável para ela, é a forma confortável que ela tem de se vestir. Tem outras pessoas, não. Que a forma confortável para ela é um tênis. É como ela se sente bem, é como ela se sente confiante. Entende? Então, como é que eu me sinto quando eu me visto? Qual que é o sentimento que eu tenho? Aí você escolhe uma roupa. Porque se você estiver escolhendo só pelo que o outro está dizendo que é bonito, que é belo, que vende, que a imagem vende, eu não aguento mais ouvir isso, que imagem vende. Vende, gente, só que essência vende muito mais. Verdade vende muito mais. O que vende mesmo é a verdade. O que faz um cliente retornar para você é a sua verdade. Não é o quão bonito é o seu bolo. Pode ser muito lindo o seu bolo, mas se você for de verdade para essa pessoa, ela vai ser recorrente para você, ainda que seu bolo não seja o mais perfeito. Você entende? Que não é só a imagem que vende, mas é a essência que vende? E a coisa boa é que a técnica veste a essência. Não precisa vestir de outro jeito, pode vestir na essência. E como é que eu quero ser reconhecida? É a última coisa. É a última coisa. Primeiro você faz as suas identificações. Primeiro você faz os seus valores, os seus princípios, como você se sente, como você quer se sentir bem. E aí depois é que você pensa como é que você quer ser reconhecida pelo outro. Aí como que você quer ser vista pelas outras pessoas? E aí são todas as pessoas. Porque como eu falei, não dá para vestir para cada lugar você ser uma pessoa. Não. Eu saio de manhã e vou para o trabalho, à noite eu estou com a minha família, na hora do almoço eu posso encontrar uma amiga. Então, eu tenho que considerar o meu ciclo. Como é que eu quero que as pessoas me reconheçam? Como é que eu quero que minha família me reconheça, meus amigos, as pessoas do meu trabalho, as minhas clientes?
Como é que eu quero que elas me reconheçam? E qual que é a primeira impressão que eu quero causar nelas? Vocês podem colocar isso em 3 palavras. Só 3 palavrinhas, a forma como vocês querem ser reconhecidas. E aí, eu gosto desse meu gráfico aqui, porque ele demonstra como é que a gente cria a nossa imagem. Então, eu crio a minha imagem a partir da minha identidade. A minha identidade é quem de fato eu sou, e a gente busca isso na fonte. A minha essência, que é como eu sou. Identidade é quem eu sou. Essência é como eu sou. Como é que eu sou? Valores é aquilo que eu defendo. O que eu defendo? Propósito é a minha missão. E aí eu construí uma imagem e uma reputação para mim baseada nesses pilares. Se você pular todas essas etapas, você vai ser só mais um molde. Você vai ser só mais uma pessoa replicando coisas de outras pessoas. Agora, se você seguir essa escadinha aqui, você vai construir uma imagem de valor. Uma imagem que conecta, que faz as pessoas quererem estar perto de você, uma imagem que vende, uma imagem que demonstra de fato a sua essência, a sua identidade. E aí tem alguns pilares que eu trabalho com as minhas clientes. Antes de chegar na aparência, a gente trabalha 2 principais pilares. O primeiro deles é o comportamento. Então, eu preciso entender qual que é o meu estilo de vida. O que eu faço durante um dia inteiro? Já mapeou? Porque a forma como você se veste tem que corresponder ao seu estilo de vida. Se eu tenho 300 meninos para cuidar, para levar na escola, eu vou estar de salto agulha o dia inteiro? É impossível, né? Só se ela for muito, né? Então, você precisa pensar nessa sua rotina. O que veste essa minha rotina? O que é confortável? O que vai me fazer sair de um lugar e ir para o outro de maneira rápida, ágil? Você entende? Qual que é o meu estilo? O meu estilo de vida. Não o estilo de vida do outro, mas o meu. O que eu faço durante um dia inteiro? Mapeia, para você saber como é que você tem que se vestir. Quais que são os meus princípios e os meus valores? Qual que é a minha carreira? Qual que é a minha profissão? No que eu empreendo? Que imagem que corresponde a isso? A gente tem que se fazer perguntas. E quais que são os meus gostos? As minhas preferências, aquilo que eu gosto, que eu me identifico. E aí depois você pula, antes de montar a imagem, você pula para a comunicação ainda. Então, qual que é o objetivo? Qual que é o meu objetivo profissional e pessoal com a minha imagem, com o meu comportamento? Quais que são as mensagens que eu quero causar? Quais são as percepções? Quais são os sentimentos? É um resumo de tudo que a gente fez. E aí eu monto a minha aparência. E eu vou fazer um equilíbrio e uma adequação de todos esses pilares que eu comentei com vocês. Agora, como é que eu faço isso de forma prática? Só um lembrete, que primeiro a gente tem que ser, identidade, essência e propósito, e a nossa imagem comunica o nosso ser. Você vai na sua casa fazer um painel de imagens que representa tudo o que você descreveu. Tudo que a gente conversou aqui. Eu vou mandar esse material para vocês com mais uns materiaizinhos para vocês fazerem em casa esses exercícios. Depois que você escreveu tudo o que a gente comentou, que você fez esse resgate, que você fez essa identificação, que você se viu em Deus, que você mudou essa autoimagem que você tem, aí você vai fazer um painel. Quais são os elementos que representam tudo aquilo que eu escrevi? É simples assim. Quais são as cores? Quais são as linhas e formas? Quais são as modelagens e caimentos? Quais são os tecidos e as texturas? Quais são os acessórios? E aí, quais são os elementos visuais? Porque você pode pensar em outras coisas que não estejam relacionadas à imagem e à roupa. Então, por exemplo, quais são as comidas que eu gosto? Quais são os lugares que eu gosto? Monumentos, objetos? Porque isso também tem uma imagem. E você consegue representar também a partir dessas coisas que você gosta. Então, tem clientes, por exemplo, que me mandam... Eu quero que você me mande pratos de comida. Ela só me manda prato de comida colorido. Olha que interessante. Isso não diz algo sobre o que ela gosta? É uma pessoa que gosta de cores. Então, eu preciso trabalhar isso dentro da imagem dela. Tem outras clientes que me mandam tudo pastel, tudo branco, tudo bege das referências que eu peço para elas, que não estão relacionadas a vestimentas em si. Então, isso vai me dando nortes do que ela gosta. Se ela é mais clássica, se ela é mais criativa. Então, nesses elementos que você vai juntando, você vai percebendo o seu estilo, a sua maneira,
a sua personalidade. Então, como é que eu trago para a minha imagem todas essas coisas que eu gosto, baseada em tudo isso que a Isa falou? E você vai montar o seu painel. Eu vou mostrar um painel para vocês e eu quero ver se vocês identificam de quem é esse painel. O que esse painel transmite para vocês? Viu? Eita. A gente não consegue fazer várias identificações aí de estilo? É isso que a gente tem que fazer em relação à nossa imagem. Olha quantas palavras vocês disseram. Essas palavras são todas palavras que eu ouço durante o meu dia. Das minhas clientes, nas minhas palestras. São as palavras que elas reconhecem em mim. Mas por quê? A minha imagem corresponde. Ainda que eu não esteja de branco, eu gosto muito de me vestir de branco, mas ainda que eu não esteja, de alguma forma, sempre tem as mesmas palavras. Porque os elementos que me cercam no meu visual, naquilo que eu faço, sempre representam essas coisas. E é repetição, imagem é repetição. Então, você cria o seu painel e você repete aquilo a vida inteira. E as pessoas vão ir identificando, vão tendo essas percepções daquilo que você quer transmitir. Então, monta o painel baseado naquilo que você tem de valores, de essência, de identidade. Tudo fica mais fácil. Aí depois você me chama, que a gente vai comprar as coisas. Porque já dá para fazer um painel bem assertivo aqui com esse monte de dica que eu dei para vocês. Não dá? Eu vou mandar esse material para vocês, vou mandar uma lista de valores para vocês que eu aplico com as minhas clientes, porque não existe só família, verdade e lealdade. Existem outros valores, aí você pode acrescentar também os seus valores, que você vai ter vários insights de valores que você tem, que você não negocia, e você vai montar o seu painel. E eu amo essa frase que é: vista-se para oportunidades e não para ocasiões. Então, lembra daquilo que eu falei? Que eu não me visto para a ocasião? A nossa mãe fazia isso com a gente, né? Porque tinha a roupa de sair, a roupa de ir para a escola, a roupa de ficar em casa, a roupa do Natal, a roupa do Ano Novo, a roupa para tudo. Não era assim? Uma confusão mental. Eu sei, a minha mãe fazia isso. E não podia pegar a roupa de sair, não, hein? Não podia. E a gente se habituou, isso é cultural. A gente faz essas separações dentro do nosso guarda-roupa. E aí a gente só compra bem para aquilo que a gente julga ser mais importante. Como se você vivesse só 5 horas por dia. Como se você vivesse só no trabalho. Ou só em casa. Então, a gente tem que montar um guarda-roupa para a nossa vida, para aquilo que a gente deseja colher, para aquilo que a gente deseja ser. Você não pode se vestir para a ocasião. Em quantos casamentos você vai por ano? Nenhum mais, né? Em quantas festas você vai por ano, gente? A gente não vai para essas ocasiões em que a gente precisa montar. Só infantil. Então, essas ocasiões, elas são muito esporádicas na nossa vida. E vai limitando a sua vida de um jeito que você se acostuma com aquela rotina. Então, tá tudo bem se eu colocar legging e camiseta todos os dias, porque eu não tenho uma ocasião especial para hoje. Quem disse que você não tem uma ocasião especial para hoje? Gente do céu. Eu brigo com as minhas clientes. Depois eu fico só procurando elas nos stories para ver se elas estão aplicando. Mas a gente tem esse hábito de só se vestir para a ocasião. Gente, Jesus deu uma ocasião para você que, pelo amor de Deus, que ocasião de viver a vida dele aqui na terra. De viver o reino dele aqui na terra. Isso não é suficiente para você? Se isso não for suficiente para você se arrumar, se animar, se alegrar, então você não vai encontrar outros motivos. Sinto te dizer. Você vai estar, jogada ao vento. A gente precisa reconhecer aquilo que Deus fez por nós para que a gente viva segundo o propósito dele. E a gente vai falar sobre isso na outra sessão, para concluir. Mas a gente precisa se vestir para as oportunidades, para aquilo que a gente quer criar, para aquilo que Deus deseja que a gente viva. Então, se comporta no hoje com aquilo que você sonha. O que é o sonho para mim? Qual que é o tamanho da minha empresa? Quantos funcionários eu quero ter?
qual que é o marido que eu quero ter, qual que é a casa, o bairro, tudo isso, gente. Você tem que se comportar para isso, você já tem que ser essa mulher hoje, para você atrair as pessoas, as conexões, as oportunidades. Eu atraio muitas oportunidades durante o meu dia, porque eu me posiciono para elas. Entende? Desde que eu me reconheci em Deus, eu atraio tudo aquilo que eu preciso. E desde que eu descobri isso, a minha vida se transformou. E as mulheres que têm me procurado, elas buscam exatamente isso que foi transformado em mim. As minhas clientes, elas não me buscam porque elas querem se vestir bem, não só por isso, mas é o que a gente tem aqui dentro. É essa autoimagem que eu criei dentro de mim que elas querem, que elas precisam, que elas têm sede. E quando vocês fizerem isso por vocês, elas vão buscar isso em vocês. Os clientes de vocês vão buscar isso em vocês. Eu não sou a melhor consultora. Eu não sou a melhor consultora de imagem e estilo que tem na minha região. Tem outras muito boas, mas eu tenho clientes. E elas pagam bem. Porque elas querem aquilo que outras pessoas não podem oferecer, que é a essência, que é a identidade, que é voltar para o lugar onde Deus as criou, as projetou, que é encontrar Jesus, que é ter relacionamento com Deus. As pessoas me procuram porque elas querem ter relacionamento com Deus. E sabe como que elas acessam isso? Através da consultoria de imagem. Elas me pagam para ter acesso a Deus. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, você não tem noção do acesso que você tem. Você não tem noção daquilo que as pessoas querem de você. Você está achando que as pessoas querem só seu bolo, você está achando que as pessoas querem só sua maquiagem, ou só sua joia, ou só suas panelas. Elas não querem essas coisas, gente. Essas coisas têm em todo lugar. Elas querem e precisam aquilo que a gente tem dentro da gente. É isso que vai gerar transformação na vida das pessoas. E você precisa se posicionar como essa mulher que tem algo a mais para oferecer. Você precisa dar esse acesso às pessoas. Você talvez seja a única pessoa que vai dar acesso a outra mulher de conhecer Jesus. De se identificar. De saber que elas têm um lugar de crescimento, de avanço, de salvação, de cura, de libertação. Agora, o que você está fazendo com essa oportunidade? Você vai se vestir para essa oportunidade a partir de hoje, porque é isso que você tem para oferecer. Não é só sobre o seu negócio. Eu sempre falo, não venda o seu propósito. Venda o seu serviço com propósito. Venda o seu produto com propósito. E a nossa imagem tem relação com isso. Amém? E eu gosto dessa frase. Lembra que eu falei sobre nós sermos mais valiosas do que os rubis? E é sobre isso. Uma rainha, ela sempre vai valer mais do que a sua coroa. E a gente precisa se identificar dessa forma. Independente do que você tenha hoje, do que você construa de negócios, dos lugares onde você vai alcançar, do tanto de clientes que você vai ter, do tanto de mulheres que vai ter à sua volta. A sua coroa, aquilo que te deram como título, nunca vai ser mais importante do que você. E é isso que Deus pensa sobre você. Amém? Amém. Glória a Deus. A nossa palestra acabou. Falamos um pouquinho do conceito de como a gente constrói uma imagem, mas eu quis trazer dessa forma para vocês, porque é dessa forma que eu vendo. Então, eu poderia trazer dinâmica de estilo, eu poderia trazer dinâmica de biotipo, mas não é sobre isso. Não é assim que eu construo imagem e não é assim que eu ensino. Então, eu espero que vocês tenham aberto muitas caixinhas dentro da cabeça de vocês, que Deus tenha falado ao coração de vocês em relação à sua imagem, em relação àquilo que você precisa transmitir e comunicar, para que você faça isso da maneira certa, para que você seja você em todos os lugares e que para que as pessoas tenham acesso a quem realmente você é. Amém? Então é isso, meninas.